Olá, este é um tutorial sobre os formulários nas unidades com alimentação terceirizada, referente ao pregão 78 de 2016. Neste vídeo, veremos o formulário mensal de ocorrências do diretor, focando em problemas como falta de utensílios e equipamentos imobiliários, manutenção de equipamentos imobiliários e reparo e adaptação. Então, no formulário, colocamos um X nesses itens, falta de utensílio, manutenção de equipamentos, e no campo de observações, que é o último, e clicamos em habilitar perguntas. No primeira parte de falta de utensílios de mesa, cozinha e equipamentos, vamos ter 4 perguntas. As duas primeiras em relação ao utensílio. A primeira, utensílio de mesa, e a segunda de cozinha. Então, é suficiente para o maior número de alunos matriculados no período e em bom estado de conservação? Se não, a gente coloca desde quando eu tenho falta deste utensílio, por exemplo, no dia 30 e no dia 31 do referido mês. E aí ele coloca preencher a descrição, eu coloco falta de garfos para os alunos. E aí ele pergunta, preencheu se já enviou a notificação ao cogestor? Se colocamos sim, ele pergunta quando foi enviada a notificação, e nós podemos colocar aqui, por exemplo, junho de 2016, 17 ou 18, né? Então, vamos colocar aqui de 2017, o campo fica em branco. Ou, se não enviamos a notificação e queremos enviar nesse exato momento, colocamos não. E aqui vai aparecer habilitar a notificação na aba impressão do relatório. Então, vamos até a aba impressão do relatório, clicar em habilitar. Ele vai colocar aqui que no dia 30 e 31 faltou o garfo e habilita a notificação aqui embaixo. E aí podemos colocar os itens faltantes, né, como, por exemplo, o garfo de mesa. Aqui vão aparecer todos os itens de utensílio de mesa do edital. Vamos colocar o nome do solicitante, por exemplo, fulano de tal. Número de matriculados, por exemplo, 300. E o número de matriculados no maior período, 200. Vamos descrever o motivo da solicitação, por exemplo, falta. Falar a quantidade que existe em boas condições para uso na unidade, por exemplo, 100. E gostaria de pedir a reposição de 150. Quando coloco 150, ele alerta que a quantidade solicitada deve ser, no máximo, o número de matriculados no maior período, considerando a quantidade de utensílios na unidade. Então, se nós temos 100 na unidade e 200 alunos no maior período, eu posso pedir, no máximo, 100 utensílios. Agora, vamos voltar lá para o nosso relatório, para a próxima pergunta. Só lembrando que aqui, então, fica a notificação foi preenchida e está em anexo, mostrando que você terminou de preencher essa pergunta. Na 31 é a quantidade de utensílios de cozinha. Então, por exemplo, a falta de panela na unidade. Vou colocar aqui no dia 30 e 31. Preencher se a notificação já foi enviada ao cogestor. Da mesma maneira, eu coloco sim e a data, ou eu coloco não. Quando eu coloco não, ele fala habilitar a notificação na aba impressão do relatório. Da mesma forma, eu habilito aqui. Puxa a informação da quantidade de utensílio de cozinha, a falta de panela, e na notificação que eu já havia preenchido garfo de mesa, ele libera aqui a quantidade de utensílios de cozinha também. Então, se eu for aqui, ó, ele já libera utensílios de cozinha. E aí a gente vai procurar a panela que tem necessidade na unidade. Por exemplo, caçarola número 22. A gente coloca falta. A quantidade que tem em boas condições, por exemplo, eu tenho uma e preciso de mais uma. Quando está toda preenchida a notificação, ele some a observação em amarelo aqui, mostrando que ela está toda preenchida. Nós podemos voltar lá para o relatório, verificar que a notificação foi preenchida e está em anexo, e podemos ir para o próximo, que é a quantidade de equipamentos. Solicitar apenas quando não tiver o equipamento na unidade. Então, por exemplo, se tem falta de liquidificador na unidade, aí nós podemos colocar aqui. Mas se o liquidificador está quebrado
nós não vamos colocar aqui, porque aqui é só quando eu tenho a falta do equipamento ou quando eu tenho um laudo de inservível. Por exemplo, o liquidificador está quebrado e eu tenho um laudo da empresa falando que ele não presta mais, não tem como consertá-lo. Aí sim eu faço uma solicitação de um novo. E aí eu posso colocar aqui, falta de liquidificador, e coloco os dias que eu tenho em falta, por exemplo, dia 31, vai perguntar se já enviou a notificação, da mesma maneira, coloca sim, ele já aparece aqui a data para você colocar quando enviou, se colocar não, ele coloca habilitar a notificação na aba impressão. A gente habilita a notificação, ele aparece no relatório e habilitou uma aba aqui ó, de notificação de equipamento. Então, a gente pode escolher aqui o equipamento, que é o liquidificador, colocar o motivo, por exemplo, falta, não tenho nenhum, e preciso um para reposição. Aqui ele ainda vai estar em amarelo, porque ele fala, faltou preencher um item do cabeçalho, então é importante preencher todos os campos em verde. Então, primeiramente, o nome do solicitante, por exemplo, fulano de tal, número de matriculados e número de matriculados no maior período. E aí a notificação está preenchida. Podemos voltar ao relatório, ela vai escrever notificação foi preenchida e está em anexo. E o último campo deste item é quantidade de mobiliário. Então, vou falar aqui, falta mesa de apoio, por exemplo. Falta de mesa de apoio. Coloco o dia que está faltando e falo se sim ou se não. Vamos colocar aqui não. Habilitar a notificação na aba impressão. Então, vamos habilitar lá. Ele vai aparecer aqui a falta de mesa de apoio. E na mesma notificação de equipamentos, agora está liberado não só os equipamentos, mas também a mesa de apoio, que é o único mobiliário previsto em edital. Então, colocamos aqui falta, quantidade que tem servível 0 e a quantidade para reposição 1. Após o preenchimento, fica toda em cinza. Nós podemos perceber que temos duas notificações, uma de utensílios e uma de equipamento imobiliário. Elas são divididas em duas, pois o prazo para a empresa repor os equipamentos imobiliários após ser notificada é de 1 dia útil. A notificação de utensílio tem um prazo diferente, a empresa tem 3 dias úteis a partir da data em que ela é notificada. Então, esse documento vai para a Kodai, nós imprimimos e notificamos a empresa. A partir deste momento, ela tem 3 dias úteis para utensílios de mesa e de cozinha e 1 dia útil para equipamento imobiliário. Então, este documento não será impresso neste momento. Você só vai assinar e carimbar quando a empresa trouxer para você os equipamentos, os utensílios, e vocês vão preencher se foi reposto, se não foi reposto, se não foi reposto na quantidade inadequada. Vão colocar a data, assinar e a nutricionista da empresa vai assinar. A empresa será penalizada se ela não repuser os utensílios e equipamentos no prazo estabelecido de 3 dias úteis ou de 1 dia útil. Depois desse preenchimento, vamos para o próximo item, que é de manutenção, reparo e adaptação. Neste item, nós temos, por exemplo, a manutenção do equipamento. Então, aqui poderia ser o fogão que está quebrado, ou o liquidificador quebrado. E temos que colocar as datas da ocorrência. Então, no dia 29, 30 e 31. Habilitar o termo na aba impressão do relatório. Então, vamos até a aba impressão do relatório. Clicamos no botão. Ele puxa a informação do fogão quebrado e habilita a aba TAC, que é de manutenção de equipamento, reparo e adaptação. E aí, nós vamos escolher aqui o item de equipamento, que é o fogão. E vamos colocar o que está quebrado, ou a descrição da ocorrência. Então, ele está em todo em branco, mostrando que foi totalmente preenchido. Podemos voltar ao relatório, e aqui mostra, termo foi preenchido e está em anexo.
Para os demais itens é a mesma coisa. Então, reparo e adaptação de mobiliário, que é a mesa de apoio. Então, mesa de apoio quebrada. Eu vou pedir a manutenção, né, o reparo desta mesa. Coloco as datas aqui em que a mesa quebrou. Ele vai colocar aqui que o termo foi preenchido e está em anexo, mas nós não colocamos ainda a mesa. Então, vamos aqui, procuramos a mesa. Aqui tem os equipamentos todos, depois do equipamento tenho a mesa de apoio. E aí eu coloco aqui que ela está quebrada com o pé enferrujado. Aqui nós podemos aumentar a linha para que apareça tudo o que nós escrevemos. E voltamos lá ao relatório. E por último, o item de reparo e adaptação da cozinha, despensa e lactário. Vamos colocar aqui que azulejo da parede da cozinha caiu. E vamos pedir a manutenção. Colocamos a data aqui, por exemplo, no dia 31. E aí a gente vai até aquele termo e vamos agora escolher o azulejo, né? Então, ele continua com o equipamento, o mobiliário e agora o reparo. Então, vou colocar aqui azulejo. Coloco da cozinha, caiu e não foi reparado. Pronto. Verifico se todas as células estão em branco. Estão. Volto até o relatório. Tem uma última pergunta de observações, então, se você não encontrou nenhum item que se adeque melhor à sua ocorrência, você pode escrever aqui, lembrando sempre de colocar a data para que nós consigamos penalizar a empresa. Então, no dia 12, aconteceu XXX, coloca toda a história do que aconteceu. Ou alguma sugestão, comentário. Aí ele coloca aqui, habilitar as notificações ITAC que necessitam ser preenchidos e impressos na aba Impressão e imprimir o relatório na aba Impressão. Então, vamos até a impressão do relatório. Clicamos no botão para ele puxar todas as informações. E aí vimos que ele puxou as informações das perguntas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, que foi a última. Nós podemos regular aqui a altura da linha, caso ele esconda alguma informação em que está escrito. E podemos imprimir essa aba aqui do relatório. Tá? A notificação de utensílio lá está preenchida, de equipamento imobiliário também, e o TAC também. Então, na conferência, nós podemos ver aqui que o relatório está preenchido, notificação preenchida, notificação de equipamento preenchida e a aba TAC preenchida. Então, significa que o relatório está todo preenchido, não tem nenhum campo em amarelo, então eu posso imprimir. Se, por exemplo, eu tivesse esquecido de colocar uma descrição da ocorrência da manutenção, e até aqui um campo em amarelo escrito erro de preenchimento no TAC, e não conseguiria imprimir o arquivo. Então, nós temos que voltar até a aba TAC, preencher a aba, e aí sim podemos imprimir. Nós vamos imprimir todas as abas que estão em verde, que é a impressão do relatório e a aba TAC. A manutenção de equipamentos, reparo e adaptação, após ela ser impressa pelo diretor, ela não vai ser assinada, não vai ser preenchido mais nada. Esse documento vai para a CODAI e lá nós notificaremos a empresa que após receber este documento, tem 10 dias úteis para fazer o serviço. Após fazer o serviço, a empresa leva este documento para o diretor, que aí sim colocará se o serviço foi realizado, não foi realizado e a data da execução. A partir daí, conseguiremos penalizar ou não penalizar a empresa. Qualquer outra observação, o diretor pode colocar neste campo. Notificações não tem necessidade de imprimir neste momento. O arquivo ele deve ser salvo com o código NEOL da unidade e ser enviado para a DRE. O cogestor enviará para a CODAI, na CODAI, no Núcleo da Gestão da Alimentação Terceirizada, irá notificar a empresa em relação aos utensílios e equipamentos imobiliários. Neste vídeo, vimos o formulário mensal de ocorrências do diretor.
focando nos problemas com falta de utensílios e equipamentos imobiliários, além da manutenção de equipamentos imobiliários. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Estes são os nossos contatos. Obrigada!